não posso deixar de começar por agradecer à Arial Editores pelo apoio que nos está a dar. Sempre esteve na linha da frente para defender esta ideia destes 5 diretos. Uma editora escolar, mas que tem muito material didático, muito importante. Não podia deixar de começar por agradecer. E também começar por uma boa notícia, uma excelente notícia. E que é, não tenho visto na rua máscaras no chão. Até agora não vi máscara nenhuma jogada no chão. Na verdade, eu gostava que esta fosse a realidade. Há mesmo em mim todas as células que gostavam que isto fosse a realidade. Não haver nenhuma máscara jogada e abandonada. Olha quem está aqui, a Maria Tomás. Vou convidá-la aqui a entrar comigo. Muito bem. Ai, Maria, 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 Maria. Aqui diz que já está enviado. Se confirmamos. Diz que a realidade é que estão aí as máscaras todas espalhadas no chão. E é uma pena. Isto, aquela esperança que eu tive e que muita gente tem. Sim, eu estou a vê-la, estou aqui a tentar lançar-lhe o convite. Tento descobrir por aí se ele foi, porque entretanto eu já o mandei. E ele deveria aparecer aí para si, desse lado, Maria. Isto aqui diz que mandamos, mas entretanto até chegar... Penso que já vai correr um bocadinho melhor. Mas em todo o caso, essas máscaras que eu vi por aí espalhadas e que não sei se aí onde tu estás também tens sentido essa presença dessas máscaras, tem-me deixado deprimido, mas agora que a Maria está aqui já me sinto mais bem disposto, mais acompanhado. Maria, não sei se ouviste o que eu estava a dizer. Estava a dizer que Sim, tinha uma mais boa ou menos. notícia, que não tenho visto máscaras no chão. Sim, por acaso E eu aí? ouvi hoje. Foi? Não, eu não tenho visto, vi ontem só mais ou menos, mas ouvi que na praia estava o caos. Pois é, pois Fiquei um é, bocadinho pois é. triste, mas pronto. Exatamente, olha, e isso deixa-me a pensar que nós, os seres humanos, não aprendemos, não é? Aprendemos. Eu não Que acredito que não. bom, que bom, que bom, que bom. Não, eu não Eu acho que acredito eu no nisso. digital sou um bocadinho pessimista, se calhar. Sim, já percebi. Não, não estou a brincar. É Sim, ontem verdade. estava a ouvir-vos a dizer, há o grupo dos otimistas e o grupo dos pessimistas, e eu pensei, ai, em qual é que eu estou? Muito bem. E Eu disse pensei, isso, eu não, disse isso. sim, Em que mas contexto? não, em relação à quarentena e esta questão das crianças, o que estamos aqui a falar, não é? Sim. E eu pensei, acho que me vou incluir num grupo que é dos realistas. Não é? Maria, eu tenho pensado muito sobre a expressão em si, otimistas e pessimistas, e tenho descoberto uma expressão, que penso que nem é minha, que é do Martin Seligman, e que é o otimismo flexível. Certo. Bom, Boa, é o tal boa. realismo. Não é bem realismo, mas um otimismo Sim. flexível. Mas quando eu vejo as máscaras, eu penso, era um senhor com problemas nas costas, que a máscara caiu e ele não pôde apanhar. Exato. Não, Depois isso vejo também é outra máscara e desresponsabilizar. Calma, também não é vejo preciso isso. outra máscara e penso, foi uma velha, coitadinha, que a máscara caiu e ela não conseguiu ir. Mas depois vejo outra máscara e já não consigo ficar Já não mais dá. ótimo. Já Não, não mas dá, já não dá. isso, Mas, isso é ser utópico também, não é? Há que ser realista, é olhar pelos dois lados, não é? e no que Acho que diz é um bocadinho. respeito a este tema dos impactos psicológicos, a Maria tem sentido feedbacks bons? Sim, sim. A- Não são todos ótimos. A questão é, o que eu acho que aqui é importante perceber é que, Sim. e aí sim o ser realista, é Hum. que obviamente estamos a passar por uma realidade e uma experiência muito impactante, não é? Não é só para as crianças, como para os adultos, para a comunidade, para a sociedade, para toda a gente. Isto é bastante impactante e causa
uma sensação enorme de insegurança, não é? Certo. E eu acho que não, sei e sabemos que a segurança é uma das necessidades básicas emocionais do ser humano. Exatamente. Portanto, obviamente que isto mexe muito e portanto, tem dores, tem custos e nós não podemos ficar sem compaixão ou sem empatia por isso, porque seria muito desrespeitador pelo aquilo que é o ser humano. Muito bem, muito bem. Por outro lado, também me parece que, como tudo, é uma experiência e nós aprendemos a viver pelas experiências, sejam elas boas ou más. Que maravilha. E esta é uma oportunidade para aprendermos muitas coisas, não é? Se a virmos assim. Muito bem. Só que, como tudo, dá trabalho, Claro, mas estamos no mesmo caminho. Deixe-me aqui dar um passinho atrás à minha pergunta inicial. E agora imagino que eu ia fazer isto de uma forma mais formal e a minha pergunta inicial ia ser um bocadinho mais longa. Veja o que é que eu ia dizer a seguir. Eu ia dizer assim... Estou a ser testada, estou a sentir tudo. Maria, comigo há sempre uma experiência inovadora. Mas estava assim eu a pensar, se a Maria tem tido feedback positivo, mas a minha pergunta ia até aqui. Maria, os pais com quem trabalha, as famílias com quem trabalha, têm ativamente pegado no telefone, pedido a sua ajuda e têm entendido que estas dores não são o fim do mundo, são uma oportunidade, mas que necessitam de trabalho? Pois, na verdade, eu acho que quando me ligam e quando me contactam ainda não têm muitas vezes não têm essa consciência. Muito e isso bem. É uma coisa que eu também vou trabalhando com eles, não é? Com certeza. Mas, e descobrindo isso, desculpem, e eu ainda há 2 ou 3 dias estava a conversar com uma família e há uma das coisas que eu acho que é incrível que aconteceu agora, que é a aproximação entre pais e filhos, não é? A questão do estar do conversar e do conhecer. Na verdade, não há relação nenhuma que se construa sem conhecimento. Na verdade, a relação é o conhecer em si, muito não bem. É? E eles, quando estão mais perto, mais tempo, obviamente que têm mais oportunidade para se conhecerem. E conhecem os filhos, que é um bocadinho em relação aos mais velhos também, porque queixam-se muitas vezes com a questão da escola e dos trabalhos e que não estão a dar, o mundo do resposta. Sim, mas mesmo em relação a meninos entre o primeiro e o segundo ciclo é um momento exigente, o segundo ano também, em que já são momentos difíceis e o que eu tenho sentido, e digo sempre aos pais, e acho que é bom devolver-lhes isso, é que eles estão a ter a oportunidade de conhecer os filhos numa realidade e num contexto que nunca antes tinham tido. E às vezes eles até ficam assim, pois é, eu não sabia que ele era tão responsável, ou agora já percebo o que é que a professora mandava a dizer. E mesmo que esta coisa do agora já percebo o que é que a professora mandava a dizer, que até dava mais jeito pensar que a professora que era uma tonta e que o meu filho era ótimo. Exato. Exagerava. Agora houve um olhar à realidade e isso, na verdade, é sempre bom, não é? Muito porque há um conhecimento. E eu acho que devolver isso aos pais é que tem sido também o meu trabalho, não é? Boa, fundo, acabou de ganhar uma oportunidade para conhecer mais o seu filho. Pegando na frase que o Fábio tinha posto ali, que agora já foi para cima, e pegando naquela frase, sendo que as dores são um sensor para o crescimento, agora a frase já passou, mas é exatamente isso que a Maria está a dizer. Exato. Então o seu trabalho também parte por tentar passar essa mensagem aos pais, não é? Sempre, sempre. Eu costumo dizer, e esta é sempre a minha postura, eu sou muito, muito fã da autonomia e é sempre para aí que quero trabalhar. Portanto, quanto menos for necessária a minha intervenção, melhor. Claro. E isso passa muitas vezes por ter conversas com os pais e devolver-lhes aquilo que eles próprios estão a sentir, porque os pais também estão a ter uma oportunidade de se conhecerem e de se desenvolverem como pais. Porque agora têm tempo e têm obrigatoriamente de ter tempo, não há desculpas. Portanto, isso é bom, mas causa dores porque muda muita coisa. Acho que a questão da mudança é o que nos assusta, mas
são processos. Maria, eu agora, como comecei aqui com a questão da máscara, eu vou partilhar aqui consigo uma coisa. Entre os otimistas e os pessimistas que nós dizíamos no início, a minha ideia era esta. Eu acho que devemos estar atentos, realmente, porque o impacto vai existir. Em toda a mudança existe impacto. Nem todas as pessoas têm a capacidade, se quisermos dizer assim, ou até o esforço suficiente para poder pegar nisso tudo e mudar e transformar. Portanto, essas pessoas que não tiverem, elas poderão precisar de ajuda, poderão precisar de apoio. Claro. Eu acho que nós não vivemos sozinhos. Ninguém vive sozinho, não é? E por isso há pouco eu dizia, se eu fosse completamente inconsciente e achasse que isto era tudo belo e amarelo, então eu própria não existia, o meu próprio serviço não existia, não é? Com certeza. Que isto é muito duro. Eu própria também preciso das minhas ajudas nos meus processos pessoais, porque é que as famílias não hão de precisar num processo de família. Muito bem. E por isso é que a ajuda existe e que eu acho que pedir ajuda é uma questão de humildade. E humildade é a mãe das virtudes. Sim, senhora. E no outro dia, quando falávamos antes deste direto, falou-me logo no autoconhecimento, não é? Sim. E o autoconhecimento também tentando espelhar um pouco o que os pais fazem ou precisam. Sim. Quando estava aqui a escrever umas ideias no outro dia e ainda hoje há pouco sobre como reduzir os impactos, não é? Porque efetivamente os impactos existem, mas depois o como é que nós podemos minimizar. Por exemplo, um ou outro que possa existir, um ou outro impacto mais negativo do ponto de vista psicológico ou emocional, nomeadamente nas crianças. Sim, eu acho que claramente a questão da insegurança, não é? E depois que pode ser espelhada e pode se tornar um comportamento muito variado, ou birras, ou gritos, ou discussões com irmãos, ou não querer fazer os trabalhos de casa, ou dores físicas mesmo, claro, e isso depois cada criança... Isso é daquelas coisas que eu não sei dar receitas, só sei olhar para a criança e compreendê-la e tentar percebê-la e também conversar com ela, não é? Mas foi uma excelente lista porque falou nos aspectos físicos que se podem ver e ligados a uma coisa muito importante, à incerteza que nós estamos a viver e à insegurança que eles depois podem transmitir. Claramente, parece-me que a questão da insegurança é o grande chavão aqui. Nós temos as nossas grandes necessidades são de amor, segurança e de sentido, não é? E, portanto, está a falar de nós os dois ou no geral? Não, nós todos, ser humano, não é? Sim, sim. Portanto, Maslow, não é? Quando nós, adultos, não estamos seguros do que está a acontecer, porque nós não sabemos o que é que está a acontecer, é a primeira coisa, isso vai automaticamente passar para eles. E porque eles absorvem tudo, nós somos modelos para eles, portanto é normal que aconteça. E na sua listinha, que foi aí construindo. Sim, era isso que eu estava a dizer. Parece-me que nós, apesar de, e felizmente, não podermos controlar tudo, estamos habituados a um mundo um bocadinho, parece que podemos controlar todas as coisas e muito mais virados para o produto e para o consumo e, portanto, tudo o que implica mudança e processos e paciência e trabalho custa-nos um bocadinho mais e por isso é mais difícil. Mas nós acho que o importante é nós, adultos, trabalharmos isso em nós e isso automaticamente vai passando para eles. Ontem também sei que estava a falar sobre as rotinas. Vou criar rotinas, que deve ser a conversa de sempre, não é? Mas a questão das rotinas tem a sua importância, porque nós organizamos-nos no tempo e no espaço. Diga-me o ângulo certo. Sim, a questão não é manter rotina, é criar novas rotinas. A questão é essa. Não, claro que ninguém pode manter, porque tudo mudou. Já não vamos, não é? É impossível. Pois. Agora, criar rotinas é super importante porque é securizador, não é? É uma questão que nos organiza. E as crianças precisam muito disso. E depois parece muito, muito importante para mim, se eu tivesse de escolher uma palavra só, eu escolhia esta, que é conversar. Conversar é mesmo importante. Eu acho que às vezes os pais têm um bocadinho receio em mostrar as suas próprias inseguranças. E eu percebo, não é? Ninguém está a dizer, eu não digo, reforço, não digo, nem vou dizer que para as pessoas irem dizer que estão em pânico, que vamos todos para o hospital. Com certeza. Não, ser dramático, não.
Mas dizer aos filhos e passar a mensagem de que eles próprios não sabem é uma questão de segurança. Porque agora vamos nos pôr no lado da criança e é este o exercício que eu gosto de fazer. A perspectiva da criança. A perspectiva, o olhar do lado deles. Que eles pensam, ok, isto já está tudo uma confusão. E eu ainda nem sei se o meu pai me está a dizer a verdade ou não. Portanto, dupla insegurança. Não é? Ainda mais o miúdo que vai perceber, não é? Ele vai perceber. Exato, vai perceber, obviamente, que não está a dizer a verdade. Portanto, é uma dupla insegurança. E eu acho que se nós pudermos evitar uma, já era ótimo. Muito bem, o conversar, que é a não é? questão da autenticidade, não é? Do ser verdade e do ir dizendo, não é? Quando eu penso na questão das rotinas, penso também mesmo na questão física, do ter um horário e um calendário, ver os dias a passar, contar, olha, neste dia em princípio já vamos poder ir à escola, vamos desenhar a escola aqui, faltam estes dias, já tivemos estes dias em casa. Há questões físicas e visuais que eles precisam muito, não é? E acho que isso é daquelas coisas que ajuda a dar segurança. Excelente, excelente. Maria, há 20 minutos estava a minha Maria aqui deste lado, em conversa com a educadora dela, e eu estava aqui a ouvir, nem tenho a certeza se seria por aí, mas eu ouvi-as dali daquele lado dizer já falta pouco tempo, e acendeu-se essa luz agora quando me disse se nós fizermos agora então uma tabela com o tempo que falta, porque ela já sabe quando é que vai voltar, não é? O pouco tempo para eles também é uma coisa muito relativa, não é? Com que é uma certeza. questão de pouco tempo é o quê? Já passou aquela história do quando se vai para o Algarve já chegámos. E tipo, já chegámos. Claro, não, está claro, quase, mas o que é o está quase, não é? Com certeza. A questão do tempo, lá está, mostra como o tempo é tão importante na questão da segurança e portanto, ter objetos físicos mesmo, calendários, horários, etc., marcas, é muito, muito, muito importante. Perfeito. Ajuda a organizar. E consegue, obviamente que sim, mas e como é que passa essas dores e essas dificuldades dos pais e esses desafios dos pais para os professores? Nós costumamos falar muito com educadoras de infância, porque elas também começaram dia 18 nas creches, não foi? E agora vão começar dia 1 também, não é? Na educação pré-escolar. E os professores, primeiro ciclo? Pronto, eu tenho tido menos contacto com professores de primeiro ciclo. O contacto tem sido mais com educadoras, efetivamente. Tem sido um trabalho que eu tenho adorado fazer. Elas chamam-na? Sim. Pedem ajuda? Sim, sim. E é muito giro porque uma das coisas que eu acho ótimas desta pandemia, esta oportunidade, esta experiência, não da pandemia. Sim. Estou a perceber. Não quer ser mal interpretada. Claro. Mas é exatamente a questão da aproximação das famílias e da escola. E isso, para mim, é quase a minha bandeira. Essa é a minha motivação, é isto. Porque eu acho que não há educação que se faça sem uma parceria estreita entre famílias e escolas, porque a criança não é uma bola de ping-pong que anda de um lado para o outro, não, isto tem de ser centrado nela, portanto não faz sentido haver essas barreiras. E do lado da escola, então o meu trabalho tem sido muito do abrir barreiras, tirar aqueles muros daquela coisa do mas aquele pai não tirou a fralda e nós fazemos o trabalho aqui. Acabou essa conversa exatamente para ouvir os pais, porque eles são os responsáveis, os primeiros responsáveis. E são pessoas que, obviamente, estão sempre a dar o seu melhor. Eu acho que não há ninguém que faça melhor do que os pais de cada criança. Sim. Mas também estão a aprender, também estão em processo. Claro. E nós, educadores, e aqui eu digo mesmo nós, porque eu sou educadora e tenho imenso orgulho em ser e quero sempre mostrar esse papel. Nós temos de ajudar os pais neste processo também, devolvendo-lhes que estão a fazer o melhor, mas que há outras estratégias e dar estas estratégias, mas validando essas dores e validando esses sofrimentos, porque senão acho que é ainda uma dupla culpa. É verdade. Sentem que não estou a fazer o melhor e ainda com culpa, não. Eu às vezes gosto de arriscar e fazer uma coisa, várias, mas uma delas que posso partilhar que não se deve ser muito binário, sim, não. E agora vou arriscar esta. Eu fiz também 2 equipas na minha cabeça, eu acho que haviam aqui 2 equipas também, que era uma equipa feliz em casa e uma equipa a sofrer em casa. Eu tenho a sensação que amanhã vou falar com uma pessoa que era daquelas team sofrer em casa.
Tanto que a brincadeira que a educadora Ana ontem fez comigo foi com um origami, porque eu também às tantas já disse que já estava farto de origamis, já não podia ver mais origami, e ela fez uma brincadeira com o origami. Mas eu também, eu tive uma experiência de broncopneumonia em criança e terei ficado, forçado pelos médicos, 784 dias, ou que foi, sem poder ir à rua. Eu que era um miúdo de brincar na rua todos os dias, por causa da broncopneumonia, eu devia ter o quê? 10 anos? 9 anos? Pois. E realmente, lá em casa não havia propriamente um calendário que me dissesse quando é que ia acabar a minha quarentena. Eu via lá de cima os miúdos a brincar na rua e eu ali a sofrer. Exatamente, e também não tinha esta visão da Maria para me dizer que aquilo era uma oportunidade de eu lá em casa fazer sei lá o quê. Mas também não se pode dizer isso a uma criança assim, não é? Mas podia, nessa altura, mas eu, pronto, eu já podia ser uma criança mais evoluída, podia ouvir isso. Tá mas bem, em todo o caso, os meus pais, claro, sempre me apoiaram, por acaso, sempre me apoiaram, mas eu lembro-me que eu fiz uma coisa, foi no dia, na véspera de acabar oficialmente os 758 dias, eu tive uma revolta interior e aproveitei que o meu pai tinha ido trabalhar e a minha mãe tinha ido à praça e desci as escadas do prédio e fui para a rua, sozinho, gritando liberdade. E se calhar desde esse dia, se calhar, eu não gosto muito de usar a expressão, mas pronto, vou usá-la porque as pessoas entendem, posso ter ficado um bocadinho traumatizado. Ou então pode ter ganho uma garra enorme e pronto, se hoje... Mas depois traumatizado em relação ao ficar em casa. Pois. E talvez por isso é que eu estou a fazer uma coisa que é raro em mim, que é, desta forma, conversar. Mas também então está a ser uma aprendizagem. Pois claro. Está a ser o passar uma barreira, que eu já achava Pois que era intransponível e afinal está a ser transponível. Está a ser. Eu costumo fazer isto, obviamente, antes das minhas sessões eu escuto as pessoas, mas escuto-as mais por escrito e leio. Agora, olhar para elas e pedir-lhes, não o faço muito. E nem sempre isso é bom. Mas agora estou um bocadinho a precisar. E acredito que é tal conversa que não é só com as nossas crianças, mas que nós adultos também temos que ter. E obviamente que a Maria já pensou nisto muitas vezes, mas obviamente também que a partir do momento em que eu lhe disse venha cá, na sua cabeça penso, bem, eu tenho que pensar nisto ainda um bocadinho melhor. Tenho que descrever, para não me perder. E isso é muito importante também, não é? Super importante, claro. Quando nós conseguimos também descrever os processos que temos que fazer para a frente, isso também é importante. Porque eu acrescentava aqui uma coisa, e nesse aspecto depois a Maria vai já pensando se calhar também aí em ideias, porque eu vou já dizer e depois vou... Se a Maria falou no problema da incerteza da parte da criança, também me preocupa de algum modo alguns miúdos que possam chegar à escola exatamente com o problema da pouca... Como é que se chama aquilo que a Maria gosta de dar aos pais? Como assim? Como é que se chama aquilo que a Maria gosta sempre de dar às famílias com quem trabalha? Não sei o que é que está a querer devolver, o que eles sentem. Eu penso imenso isso. Certo? E depois também... Relação? E depois, e mais, ainda há pouco me disse, e muito bem, tenta Agora que eles depois sejam... autónomos, claro, mas... Exatamente. E a minha preocupação aqui também com os miúdos é se alguns deles não vão sair daqui com alguma dificuldade na sua autonomia, porque se um pai, pela positiva, debaixo do mesmo teto com o filho durante tanto tempo, pôde aproveitar isso para coisas boas, outro tipo de pai... Outros não, claro. Outros não, claramente, não é? E isto é e claro que eu também já pensei nisso muitas vezes e penso que é a questão dos desequilíbrios, não é? Uma situação destas vem mostrar que efetivamente os nossos contextos de vida nos fazem ter oportunidades diferentes. Com certeza, com certeza. E obviamente que nós andamos a trabalhar para uma educação igual para todos e agora houve desequilíbrios que voltaram a surgir com mais força e mais trabalho se vai ter de ter
nesse sentido. Um educador de Claramente, infância, um claramente. professor lá no terreno, lá no seu trabalho, como é que ele pode depois voltar a dar a tal autonomia que é uma das pedras fundamentais também no trabalho do educador, não é? Como é que Sim, ele pode voltar a construir essa autonomia? Porque diga. alguns pais helicóptero, não é? Eu tenho estado aqui fechado também, mas o que eu tenho sentido, porque realmente eu acho que isto vai ser muito útil, porque obviamente que esta conversa fica gravada e nós vamos ser ouvidos por muitos professores, e esta sua visão tão boa e tão positiva e tão segura do ponto de vista até científico vai ser muito útil, porque naturalmente se nós fôssemos acrescentar mais alguém a um coro de vai ficar tudo horrível, eu penso que isto não valeria a pena, não é? não. Agora, da parte do educador ou de um professor, como é que ele depois pode fazer para recuperar e detectar que há miúdos que vêm diferentes e como é que ele pode depois seguir o seu trabalho, se calhar, não é? Na verdade, eu acho que esta situação não é diferente daquilo que deveria acontecer sempre, Pois não claro, é? pois E claro. por isso, e por isso mesmo, eu sinto que é uma oportunidade, porque agora há mais atenção. Ai, desculpem. Não Há faz mais mal. atenção Pois, ainda, bem não é? visto, E, sim. portanto, essa atenção que não se esgote nunca e que seja continuada. E é por isso que eu vejo que isto é uma oportunidade, até há pouco eu dizia que é uma oportunidade dos pais aprenderem mais a ser pais e dos educadores aprenderem mais a ser educadores. E da missão que têm e da responsabilidade que têm. E essa atenção, esse olhar que agora está muito mais aberto, e isso eu sinto muito com as educadoras, que acho que estão muito mais atentas a tudo e a pormenores, e nem que seja se eles se tocam, se eles não se tocam. Exatamente, ou se tocam Mas na isso cara, faz. ou se não tocam na cara. Mas o sentido profundo disto, para mim, é que realmente os olhos estão muito mais abertos. E isso eu só consigo ver como uma coisa boa. E Que não se literalmente também, não é? Por perca. causa da máscara, Literalmente, claro. literalmente também os olhos vão ter mais. Olha, começámos com a conversa da máscara e vínhamos ter aqui. Porque, efetivamente, se isto for para continuar assim, então ótimo. E Pois, como é que sim, se eu faz? entendo. É como se faz sempre, que é Claro, olhando, claro, é observando, é claro. conversando e é abrindo canais com as famílias. Porque só é possível assim. Então agora, não é? Que é quase como se fosse um início de um ano, uma readaptação, que vem tudo a Verdade. chorar, que não quer nada. Então nós temos de nos juntar às famílias ainda mais. E que isso não se perca, porque eu acho que não há trabalho que se faça com uma criança sem que se faça com famílias. Não é possível, sequer. É a tal equipe que tem que trabalhar toda em conjunto, Sim, não é? E nesse sentido, sim. obviamente, que são necessárias pontes e o seu trabalho é esse também, é fazer essas pontes. Sim, sim, eu acho que porque eu acho que ainda estamos um bocadinho desabituados a fazer esta relação com as famílias. Cada vez há mais, obviamente, pelos dois lados. Acho que é um esforço dos dois lados. Por um lado, a família que está cada vez mais atenta àquilo que quer para os filhos e cada vez os pais são melhores Sim, sim. e mais informados portanto, sentem que a sua voz é cada vez mais ouvida nas escolas e isso é uma coisa que eu acho fundamental e esse é o meu trabalho com as famílias, que é dar-lhes força para sentirem que têm voz junto às escolas e com as escolas tento que abram e quebrem barreiras o mais possível para acolher as famílias, porque só assim é que é Só possível, assim. não E lá é? Só está. assim é que se observa e só assim é que depois se trabalha para que a autonomia vá acontecendo. A autonomia, nós nunca na vida chegamos a ser autossuficientes em nada, não é? Mas caminhamos para uma autonomia sempre, em cada etapa. E acho que só se faz assim. Muito bem, muito bem. É esse o caminho realmente, porque se não aprendermos nada, é uma pena, não é? É uma Sim. pena. E lá está. Acho que aprendemos sempre. Eu digo se não aprendermos, não é? Sim, sim, Com esta sim. situação. Lá está, Claro, eu há acredito que esse medo. muito dos temas que nós sempre falámos e que sempre foram importantes, como a promoção da autonomia, ou como a questão do diálogo, a questão da escuta ativa, a questão da observação, esses temas, na verdade, sempre foram importantes, mas se calhar numa situação destas, eles ficam ainda mais claros, ainda mais importantes, e é essa oportunidade que ninguém deve É, perder.
No caso Está das tudo a falar mais alto. Pronto, Todas exato. estas questões estão a falar mais alto, portanto a atenção sobre elas é maior. Portanto, é uma oportunidade para começar a fazer desta maneira e não deixar de fazer. Que maravilha, que É um maravilha, bocadinho assim. que maravilha. Mas que eu acho que em termos de truques, em termos de. É igual a sempre, não há Pois, truques. É uma entendo, observação, entendo. é uma observação clara e uma empatia, não é? Tentar ao máximo compreender o que tanto a criança como a família está, o que é que está a pensar e a sentir. E uma coisa muito importante que eu acho que é devolver isso. Quando eu digo devolver, uma criança está a fazer uma birra porque está insegura, não sabe, não está irritada, e é devolver-lhe isso. Estás mesmo irritada porque não sabes o que é que vai acontecer. E eles às vezes até ficam, uou, esta percebeu-me, muito bem, não é? exatamente, exatamente. E nós muitas vezes até percebemos, mas nem queremos tocar muito no assunto, que é para não estar a reforçar, que é para não. Não, mas o devolver liberta. Com Eles certeza. próprios sentem-se aliviados De com uma isso. forma estruturada, lá está, sem dizer que vai ser o fim do mundo, sem nós entrarmos em pânico, mas obviamente devolver, Sim, para eles não pensarem que andamos aqui sim, também todos sim. de olhos fechados, não é? Então Não, acho que, sim. mesmo do ponto de vista de quem vai começar a trabalhar no dia 1, educadoras de infância, e a questão do medo, porque entra aqui depois também a questão da saúde e da doença, não é? Da doença. Acha que essa questão do medo pode, de certa forma, afetar as relações, ou eles vão Acho que, ultrapassar isso? acho que o medo afeta muita coisa e tudo, não é? Mas se a pessoa o sente, também acho que tem de o sentir, não Pois, é? sim. Não pode fingir que não sente coisas, acho que não é bom para ninguém. A Maria tinha medo? Eu não nego que sinta Sentam? receios, obviamente, acho que nós todos sentimos, temos emoções, mas trabalho para que isso não me condicione. E acho que cada dia, com cada desafio e as coisas. Os desafios também aparecem quando nós já estamos preparados para eles e isso Muito bem. ajuda-nos a enfrentar a coisa mais Isso difícil. tudo que está a dizer, e muito bem, eu acredito que, pelo que eu conheço dos professores e dos educadores de infância, eles também vão conseguir transmitir isso aos miúdos. Transmitir essa ideia geral de que isto foi uma coisa que aconteceu e que vamos todos ultrapassar, com mais ou menos. Eles no dia a dia também vão transmitir isso. Sim, eu acho que os educadores e os professores. No outro dia ouvi o Dr. Eduardo Sá dizer isto e concordei imenso, que é só podem mesmo adorar o que fazem, porque é um trabalho mesmo muito, muito exigente. Que bom que disse isso, que bom que E disse isso. ontem a educadora Ana Barradas também dizia, nós fazemos com tanto amor, e é mesmo isso que se sente Sim, num trabalho com crianças, porque é um trabalho muito duro e muito exigente, e sim, realmente é mesmo de vocação. E, claro. portanto, eu acho que, e as educadoras com quem eu trabalho, eu sinto mesmo que elas estão cheias de vontade de voltar e estão mesmo com saudades deles e mesmo com saudades das famílias e querem abraçar. Acho que o problema delas é até o contacto físico, não poderem ter tanto contacto físico como Sim, 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 gostavam. sim, sim. E, portanto, isto mostra todo o afeto, a relação que está por trás. Claro, claro. Portanto, eu acho que elas querem tanto que, obviamente, vão mostrar que as coisas não estão iguais a sempre, Mas mas que são vou fazíveis deitar e abaixo que essas barreiras, não é? são. Sim, acho que Eu sim. ouvia ontem, ou melhor, lia uma educadora que confessava, um bocadinho neste registro da confissão, que se cruzou na rua com os pais e com o miúdo e que tiveram ali aqueles segundos de troca de olhares e que os pais disseram-lhe que sim e ela abraçou o miúdo. Sim, isso aconteceu-me há 2 ou 3 dias também. Encontrei uma família com quem eu fui educadora do filho e às tantas olhei assim, já não sei aguentar, posso lhe dar um abraço? Ela, claro que sim, mas Pois, às pois, tantas demos um abraço porque não dá, não claro, é? claro. Mas claro que em termos dentro das instituições tem de se cumprir Com normas e acho que não certeza, podemos fingir que não com é nada, porque certeza, com isso é certeza. bastante irrealista. As normas vão existir, vamos todos ser Sim. prudentes, vão existir todos os protocolos, mas lá está, eu acho que eu tenho cada vez menos receio de dizer isto, e depois também aqui são só 19 mil pessoas que nos estão a ouvir,
não é grave eu dizer isto, mas eu não sei se esta frase é uma frase que para mim, a questão de um abraço nunca pode fazer mal. A ausência de um abraço, para mim, poderá fazer pior. Também, se calhar, é um bocadinho porque é a minha área, não é? A questão das emoções e da psicologia, mas na altura do tal auge do problema de saúde, eu não podia dizer nada disto, acho eu, mas agora apetece-me dizer que nós não podemos morrer da falta dos abraços, não é? Sim, claro. E os estudos não estão feitos, mas se nós, ou pelo menos estão feitos outros estudos parecidos, se nós retirarmos isso tudo aos miúdos que estão a crescer agora, não é? Se nós retirarmos isso tudo, as coisas no futuro vão ser pior por outras razões. Sim, claro. Aí estamos a bater na outra necessidade básica, que é a questão do amor, não é? Com certeza, com certeza. Nem é tanto o amor, mas é a forma como eles entendem que são amados. Com certeza. Isso não pode nunca falhar, não é? E eu até dizia mais, e pegando aqui, porque é sempre fantástico, pegando aqui numa expressão que o Fábio colocou agora aqui num comentário, se nós nos interrogarmos quantos professores e educadores de infância no país dominam em absoluta a inteligência emocional, se nós pudéssemos fazer um estudo muito bem feito, rigoroso, para classificar, se houvesse uma varinha mágica, pronto, que desse ali um resultado de quantos educadores e professores dominam a inteligência emocional, eu não arrisco agora nenhum resultado, mas arriscaria isto. Na base dos que não a tiverem, estará também alguma falta de amor em alguma altura da vida. E por isso, o nosso papel agora, como a Maria disse bem, é não parar de aprender como adultos, não é? Ultrapassarmos as nossas limitações para podermos dar aos miúdos muito mais do que nós tivermos e para poder dar aos miúdos muito mais do que tivermos. E depois lá está. Olha que bonito ping-pong. A professora Margarida Pereira lança a pergunta no outro sentido. E os pais em Portugal com inteligência emocional? E por isso é que temos aqui hoje a Maria, porque ela faz as pontes. Pois é que a questão é, não dá para estar a tirar as culpas de um lado para o outro. Nós todos somos pessoas, nenhum de nós está completamente acabado, nenhum de nós aprendeu tudo. Desde esta quarentena deu cabo de mim, carrinho para abate, aqui fechado, acho que nós... base. Pronto. Mas nenhum de nós está feito, está completo. Nesse sentido, construído. Estamos ainda até velhinhos. Sim, estamos sempre em construção e estamos sempre em processo. Tanto nós, tanto educador, tanto toda a gente, obviamente, não é? Mas como educadores e como pais. Portanto, eu acho que o que pode mudar e que eu gostava muito que mudasse é exatamente isso. Então, e os pais? Então, e os professores? Então, e os pais? Não, ok, eu vou tentar mudar e vou levar comigo quem está comigo. Não por invasão, não é por isso, é com respeito, obviamente, mas ser agente de mudança e depois as coisas vão se transformando também, não é? Acho que tudo funciona assim. Mas a guerra que eu acho que não é boa. E obviamente nós todos somos pessoas. Eu estava a dizer há pouco, nenhum de nós está completamente construído, portanto nenhum de nós se sente plenamente seguro nem plenamente amado, porque senão a nossa vida já tinha acabado. Estamos à procura disso também. Quer partilhar alguma coisa connosco? Eu? Como falou, eu não se senti completamente amada, podia querer partilhar alguma coisa agora da sua vida? Não, eu acho, não é nada disso, eu acho que nós todos estamos à procura sempre. Claro. Estamos à procura disso, não é? Isso nunca poderá servir de desculpa, não é? Nunca poderá servir de desculpa. A questão é essa. Estamos todos nesse processo de construção e as crianças também. Portanto, nós educadores, nós professores, nós pais, portanto, todos eles, todos nós, estamos no mesmo barco nesse sentido. Portanto, não faz sentido estar a culpar os professores não têm inteligência emocional, os pais não têm inteligência emocional. Uma coisa é certa, e foram apenas duas perguntas e acho que bem colocadas e era um ping-pong. Agora, uma coisa é certa, que a professora Margarida Pereira está aqui a dizer, e bem, também poderá haver um trabalho concertado, não é? De uma escola parental. Na verdade é assim, porque no caso de um profissional, a partir dele fez formação inicial, vai tirando umas formações,
No claramente. caso de um pai, ele não tirou nenhum curso. E realmente, às vezes, as escolas podiam também, de certa forma, investir, porque às vezes até é preciso de verbas para isso, não é? Para poder, de certa forma, abanar ali um bocadinho as consciências, ou se quiserem outra expressão, educar um bocadinho os pais, ajudá-los também, para também tirar um bocadinho de peso ao professor. Eu sou muito, muito, muito mais exigente com profissionais de educação do que com pais. Eu entendo a ideia. Porque obviamente, têm uma formação e, portanto, têm essa responsabilidade. E eu sinto sempre, e se calhar sou eu que exagero um bocadinho, mas eu sinto um bocadinho que nós, educadores, também somos educadores dos pais. Mas concordo que os pais precisem de mais. E exatamente por isso é que eu faço o trabalho que faço. É nesse sentido. Com certeza. Mas também não quis chamar-me educadora de pais, porque senti que isso... o conceito de educação é tirar para fora, não é? A pessoa sair de si. E, portanto, é uma coisa bonita. Eu não gosto nada da questão do ensinar, até vá que não vá, mas o pôr para dentro como se eu fosse depositar qualquer coisa nos pais. Eu não gosto desse conceito. E, portanto, a questão da escola de pais incomodou-me sempre um bocadinho. Mas, na verdade, o meu trabalho... É o termo, mas na verdade o trabalho que eu faço é muito esse, é pensar com os pais para haver uma educação de pais. Porque não é fácil, não é? Para um grupo de professores que são profissionais, e aí eu posso trazer-lhe uma média do país em relação aos pais. Não é fácil trabalhar com a maioria dos pais, se quiser assim, não é fácil. O trabalho eu encontro... Há pouco ficava aqui quase furioso com uma conversa aqui com uma pessoa que eu percebia o que é que estava a dizer, mas estava a dizer que as bibliotecas escolares hoje em dia não fazem sentido, que tem que haver... É uma biblioteca próxima de um clique, que as bibliotecas estão ultrapassadas. Pronto. Aquilo fez um bocadinho de confusão, porquê? Porque eu, viajando pelo país, eu vejo que há muitas escolas que acabam por ser o motivo de segurança dos miúdos. E muitas bibliotecas que dentro da escola são a segurança dos miúdos. Portanto, quando nós falamos em pais, há uma variedade enorme de níveis e de perspectivas. E eu aqui não posso dizer, nem vou, porque não tem nada a ver, nem tem a ver com as idades, nem tem a ver, às vezes, com o nível de formação académica, mas que existe uma variedade muito grande, existe. Não, claramente, não é? Mas é como falar de pessoas. Sim. Não é? Nós somos todos muito, muito diferentes. Mas é exatamente por isso que o meu trabalho também é sempre muito mais próximo de cada família do que propriamente para um grande grupo. É mais individualizado? Porque olha para cada um e para as necessidades de cada um. Muito bem. E por isso faz-me todo o sentido. Faz-me todo o sentido esta questão da educação de pais e da educação. Exatamente para ver pelo olhar da criança. Há muitas coisas que os pais normalmente não percebem, até porque têm os óculos da afetividade e não é da emoção de ser pai e mãe, que é muito mais perto. Que não permite ver muitas coisas e que às vezes um olhar de fora permite, mas eu concordo plenamente. A questão do conceito de escola de pais é que me... Sim. É como a questão, até os próprios pais às vezes até têm a dificuldade, não só os óculos da afetividade, mas porque também costumam analisar muito o filho pelas experiências que eles próprios tiveram. Sim. E isso pode não ser assim, não é? Pode não ser assim. Pode haver às vezes uma visão de fora que é uma visão muito útil e faz todo sentido e tem que ser por aí. E eu até podia, se quiser, até forçava até um ponto que era, se um pai não quiser recorrer a um serviço profissional, ele vai fazer isso com um amigo de confiança. Agora, temos que fazer isso, temos que conversar, temos que tentar que alguém de fora olhe para nós com outro olhar, para nós podermos, como a Maria dizia muito bem, acabarmos de nos construir e ficando assim eternamente nesse processo. Em processo. Em processo, irmos continuando em processo. Porque nunca ninguém está terminado. Sim, muito bem. Eu acho que é isso. E como pais, a mesma coisa, e como educadores, a mesma coisa. Senão isto não tinha graça nenhuma, não é? Se não houvesse mais nada para aprender. Penso que coloca as coisas assim num belo patamar
a questão do isto ter graça e disto ser um desafio, como a professora Margarida Pereira está aqui a dizer, e bem, esse desafio que começa até por conseguir individualizar a atenção para os miúdos e para os pais, que não é fácil, não é? Não. E se nós tivermos essa visão que está a utilizar agora, de isto ter graça e de fazermos disto a nossa paixão, eu acredito que as pessoas vão conseguir. Às vezes estão um bocadinho ou cansadas ou um bocado desiludidas, não é? Sim, eu acho que também, agora estou aqui a pensar, sim, é isso, claramente, mas também uma questão de prioridades, não é? Nós ainda estamos um bocadinho agarrados à questão da escola de massas e, portanto, muito agarrados ainda aos conteúdos e o que é essencial às vezes passa. É mudar um bocadinho as prioridades, não é? Pôr para cima aquilo que os olhos às vezes não veem, com que só se sente, não é? Está a falar das competências, está a falar das novas questões emocionais, não é? Das da tal questões inteligência emocionais, emocional de que o Fábio tudo, falava. Sim, acima de tudo essa questão, não é? Porque nada do resto acontece se as questões emocionais não tiverem a ser olhadas. E às vezes eu acho que ainda no mundo da educação tanto na escola como nas famílias, há ainda muita valorização do conteúdo e não tanto da emoção. E isso às vezes é um problema. É um problema porque nem adianta só a pessoa saber, porque eu conheço pais, alguns até estão aqui, que conheço alguns pais que sabem isso, não é? E na prática depois, mostra lá a nota. Mas depois penso, caramba, não pode ser isso, não é? O que é que eu estou a fazer? Pois claro, porque também foram muitos anos metidos neste... Sim, mas também não vamos ignorar isso, não é? Isso faz parte da realidade. Se nós ignorarmos completamente as notas, eles podem ter o que quiserem, podem fazer o que quiserem, isso também é uma falta de respeito pela própria criança. Não é? Vou gravar esta parte para passar depois ali para eles também. Sim, acho que, quer dizer, não vamos, nem uma coisa nem outra. Acho que é preciso haver um equilíbrio. Acho que é olhar também para outras coisas, para o esforço, para o interesse, para a curiosidade, para o pensamento crítico. Não podia deixar de falar sobre... Não podia, e fez muito bem. Porque, Maria, pensamento crítico é tudo. Veja que eu agora, por acaso, ouvi falar na palavra curiosidade. Eu, a seguir, eu tenho que lhe perguntar, que eu estou cada vez mais curioso, gostava de saber um bocadinho mais concretamente como é que funciona o trabalho em termos de se são sessões, se não são, se vai, se não vem. Sim. Mas falando no pensamento crítico e falando no facto de nós estarmos, de certa forma, formatados e de nós todos estarmos um bocadinho concentrados no que não é essencial, todos nós que estamos aqui lemos o Príncipezinho e sabemos que o essencial é invisível para os olhos e depois às vezes temos dificuldade em colocar em prática, não é? Nós temos todos esse processo. E quando falou depois aí em pensamento crítico, veja que se nós estamos aqui a navegar uma onda de impactos psicológicos da quarentena nas crianças, e quando nós falamos em pensamento criativo, o pensamento criativo é alguma coisa que no futuro vai impedir que coisas destas aconteçam. Eu digo isto, por exemplo, é o pensamento criativo para levar à vacina. Eu tinha falado em pensamento crítico, mas na verdade a criatividade é igualmente importante. Então, eu ouvi criativo neste aspecto, queria ouvir criativo, mas são duas competências fundamentais. O pensamento crítico e o pensamento criativo. E o pensamento crítico, nesta altura, com a comunicação social a jogar-nos as informações todas que manda, se esse pensamento crítico não existir, nós também não nos conseguimos organizar. Em tudo, não é? Nós estamos sempre a ser bombardeados com informação diversa e acho que nós temos de saber criar os nossos filtros, não é? Porque senão ficamos malucos. E isso só acontece quando somos estimulados para um pensamento crítico. A nossa escola ainda... Crítico, sim. A nossa escola ainda não está... tão para aí virada como seria desejável, mas eu acho que, mais uma vez, uma aproximação dos pais e dos filhos em casa hoje em dia e, mais uma vez, a questão da conversa, como eu dizia há pouco, que conversar para mim seria a palavra mais importante desta conversa que estamos a ter, acho que é uma ótima oportunidade para estimular o pensamento crítico. Sem dúvida. Não é? Que é
porquê que isto está a acontecer, de onde é que vem, porquê que aconteceu, o que é que nós podemos fazer para ser diferente, e aí o que é que podemos fazer, já entra a criatividade também. Com certeza. Só uma reorganização da família perante uma situação destas já é um ato criativo enorme. E a criança, mesmo que isto não lhe seja dito conscientemente com estas palavras, ela vai ter essa experiência, ela vai viver isso. E não há nada melhor do que essa experiência que é sentida, não é? Muito bem. E isso entra na bagagem da criatividade para o resto da vida, seja para inventar vacinas contra o Covid-32 ou para nos organizarmos de ou outras para outra formas. coisa qualquer, porque na vida há sempre desafios, isso aí não há, ninguém fica livre deles. E foi bonito aqui este ping-pong também, porque a professora Margarida Pereira dizia, excelente a sua referência ao pensamento crítico, e depois é claro, será que há pensamento crítico sem criatividade? Eles poderão andar ali mas é isso mesmo, não? O pensamento crítico é também um ato criativo, porque cada vez que nós colocamos uma pergunta perante outra coisa, ou perante uma pergunta, não é? Sim. Pergunta sobre pergunta, estamos a criar. E portanto obviamente que é a criatividade a funcionar. E nós em cima disso temos que tentar, porque não é só um vírus, há aquecimento global, sim, há pobreza. Há pobreza, sim, há muitas coisas. Há desigualdade, e o pensamento crítico e a criatividade são duas coisas que podem ajudar a resolver. E depois há, como aquilo que ia dizendo, que era esse processo, que é um processo de construção que nós estamos sempre a fazer, à medida que o mundo vai evoluindo, a sensação que dá, e pelo que nós estamos a ver, é que a incerteza vai continuar a existir e cada vez mais. E quem não tiver bem essas duas ferramentas, para se criticar também a si próprio, descobrir novos caminhos e criar novas estruturas para poder sair dos problemas, vai ter muitas dificuldades. Sim, claramente. Por isso é que brincar é tão importante. Quando se brinca, está-se sempre a criar. Sim. Isso é outra questão, não é? Aqui a Margarida Sofia Vidal diz que enquanto está aqui a ouvir-nos, recebe uma fotografia de uma das famílias dela com um acampamento no quintal. Portanto, uma excelente ideia, um acampamento no quintal. E este tipo de coisas, acampamentos no quintal, sorrisos com os olhos, cantigas sobre a máscara, abraços diferentes, vão de certeza nas escolas sair da criatividade dos professores e dos educadores. No geral, é isso que vai acontecer. E eu senti algum receio, sim, e fiquei logo todo feliz. Porque também quem não tiver receio, claro, é porque não vai querer fazer melhor, não é? Isso é a questão do ser realista, não é? Nós não podemos achar que está tudo bem, seria uma... é porque é assim, é porque temos de aceitar e continuar e compreender e há de ser por alguma razão, só porque sim, quer dizer, isso é até uma falta de respeito pelo sofrimento dos outros e pelo... Portanto, acho que isso não faz sentido nenhum. Agora, não ficar... preso a questões que nos bloqueiam, não é? Nós todos temos capacidade de sair da caixa, estamos sempre a querer ser diferentes e originais, não é? O ser original, temos uma ótima oportunidade para ser muito originais. Uma das coisas que eu gostava que agora nós conseguíssemos fazer era a sensação que me dá todas as pessoas que direto ou indiretamente estão ligadas à educação, ou porque são professores, ou porque são educadores, ou porque houve agora muito trabalho, porque houve uma readaptação grande. Houve aquela coisa de o som está só a ouvir mal. Eu, por exemplo, fico muito feliz porque eu ontem, quando desliguei o meu telemóvel, tinha 1000 mensagens para o telemóvel que eu estava a usar. Eu pensei, mas essas pessoas não percebiam que eu estava a usar o telemóvel. Num direto. Eu estava em direto, mas as mensagens caíram lá nas mensagens. As pessoas em pânico, o som estava só a ouvir mal. Agora há professores que começam a dizer que os putos num formulário do Google fazem controle não sei quê, descobrem as perguntas todas do formulário. Os professores andam todos em pânico e agora como é que eu mando o formulário, como é que eu tiro o som para as pessoas não entrarem? Eles têm trabalhado. Imenso. Exatamente. Por isso é que eu começava por dizer, uma das esperanças que eu tenho é que todos nós, antes de termos este nosso reinício mais formal, não é? Também consigamos ter algum tipo de mecanismo para desligar durante um dia, fazer ali senão vamos cansados para ali
e os pequenos problemas vão ser gigantes, não é? Sim, claro, se nós não descansamos, não conseguimos estar bem para nada, isso Maria tem claramente, apanhado não é? sol. Eu sou um girassol, estou sempre virada para o sol. Pois, boa. Isso é muito bom, isso é muito bom. Porque essa É o meu energia... descanso. É o meu descanso, é apanhar sol. Hum, mas sim, obviamente que temos de descansar e essas também são. Isso também faz parte da nossa rotina, não é? Se nós incluirmos isso na nossa rotina, hum, é fundamental, não é? Aliás, Pois, eu sei o que é não descansar e não quero nunca mais não, reduzir. não, não, não sugere isso a Não quero, ninguém. já Não sei. chega. Pois. Não, é claro que eu sei que cada um tem os seus problemas, mas eu preciso também que as pessoas ouçam isto. Porque eu sei de pessoas que confessam dramas, porque o telefone toca. No outro dia, uma professora dizia-me, ouvi um barulho e pensou, pronto, olha, afinal é um espírito, é uma alma penada, não é o telemóvel a tocar para mais um trabalho, não é? As pessoas já estão a preferir ser um espírito. Portanto, as pessoas também têm que ouvir que Sim, trabalharam muito realmente, mas muito têm que tirar um mesmo, bocadinho o pé, até porque depois vai claro. haver a cervical a doer, vai haver... Sim. Não, eu acho que acima de tudo, hum, claro que isto não é para toda a gente, Sim, mas nós vimos as crianças e eu continuo a trabalhar com poucas crianças diretamente, mas ainda com algumas, assim poucas continuamente. por causa Não, disto. diretamente, sim, diretamente com crianças. Eu trabalhei com crianças diretamente durante 12 anos mesmo, explicações, Sim, babysitting, professora, educadora, pronto, sim, mesmo no direto. E agora estou mais com adultos, não é? Com famílias e escolas. Mas continuo com 2 ou 3 crianças no direto com elas e vejo as competências que eles ganharam nestes 2 meses entre mexer no computador, entre ler planificações dificílimas, abrir aqui, fechar aqui, agora mandar o não sei o quê. Não. Há de que muitas coisas idades, mais ou menos? Por exemplo, estou-me a lembrar de uma que tem 9 anos e estou a pensar o que ela fez. Aquele cérebro deu ali uma data de ligações espetaculares que de certeza que não estão escritas no programa nem de português nem de matemática, mas Saiu-lhe ali da ficou cabeça. muita coisa, houve muita coisa que se desenvolveu. Portanto, eu acho que os professores também, por um lado, devem estar aflitos porque querem corresponder aos programas, às expectativas, às exigências, etc. Mas e percebo e compreendo e acho que no lugar estaria igual, porque também quero sempre ser menina cestinha que cumpre tudo, mas Também foi o que nos ensinaram efetivamente, na escola. exato, mas tendo o pensamento crítico a funcionar, acho que os professores deram o seu melhor, as crianças deram o seu melhor, os pais deram o seu melhor e houve muitas aprendizagens que se ganharam. Claro, Portanto está tudo bem, não, sim, foram outras coisas que se desenvolveram sim. e isso é importante, não é? Acho que é importante na construção da pessoa, lá está, no processo, este tipo de aprendizagens são importantes também e têm muito valor, Muito bem. ou até mais valor do que aquilo que vem escrito nos programas. Sim. Portanto, acho Eu que é. gostava que realmente isto agora, de certa forma, como nós vamos dizendo, vai acabar, não é? Estamos todos sempre a dizer isso, ainda não sabemos bem o que é que isto quer dizer, se é vacina, se é Exato. medicamento, se é... Nós estamos todos, isto vai Sim. acabar, isto vai passar, é o que nós vamos dizendo uns O aos outros, não nosso é? espírito positivo. Vamos assim, isto Muito vai... tuga também. Às vezes também não temos nada para dizer, isto vai passar. Mas entre uma quantidade enorme de defeitos que eu tenho, que são cerca de 2, é sofro por antecipação. A minha mãe já me disse para não fazer e tal, mas eu às vezes não consigo. Então sofro por antecipação. E às vezes ponho-me a pensar, eu comecei a sofrer com isto por antecipação, quando eu comecei a perceber isto vai parar. Eu estava em Alcácer do Sal, numa escola. No dia anterior tinha estado em Castro Marim, numa escola. E senti, isto vai parar. E eu comecei a pensar, isto vai parar e eu vou andar ali por casa aquele tempo. E começou-me a bater, mas isto não vai ser fácil. E agora o meu pensamento Vou está... voltar aos meus 10 anos, quando tive uma broncopenia. Verdade, obrigado por ter lembrado disso, mas é mesmo isso. Eu agora já estou, só que eu naquela altura ainda era no quarto andar, não era um segundo que equivalia a um quarto, eu a ver os miúdos a brincar, eu ali fechadinho, 700 anos,
Mas pronto, serviu-me para hoje falar nisso. Nunca 700 dias, não eu anos. acho que foram anos. 724 anos que eu tive fechado naquela marquise. Os meus pais tinham Tá marquise, bem. não é? Toda a gente tinha marquise, naqueles anos 80. E só hoje é que eu confessei isto e pus isto cá para fora. E é assim, eu nunca vi os meus miúdos assim. Eles estavam noutra. Faziam isto como a Maria disse bem. Desbloqueavam coisas e metiam isto, metiam aquilo. E eu comecei a pensar, pronto, agora vou ficar ali como estive. E agora, daqui a 2 ou 3 meses, eu espero que realmente estas competências, este balanço, esta proximidade com as famílias, porque houve uma proximidade com as famílias, eu espero que isto não se perca, não é? Ou seja, que daqui a 2, 3 meses, quando já não estiverem o Covid, depois isto não se perca e não voltemos todos ao mesmo, não é? Sim, sim, confesso que eu também tenho esse receio, não é? Eu Mas pronto, penso mas com nisso, não é? esperança, não é? Mas tenho esperança que não. Com certeza. Porque, exatamente por ser uma experiência, não vem escrito num livro, é uma experiência e isso é impactante. Muito de bem, alguma muito forma. bem. E a Maria vai agarrar aí nesses pais todos, e nas mães, e nas famílias, não é? Todos não, os que quiserem. Os que Porque quiserem, também tem de pois. se querer. É, e não apanham-nos à força, não. Não, não, Pois. apanhar à força Não não. funciona. Não, não funciona. É Pelo difícil, menos é? eu não acredito nisso. É difícil. Se fizermos Acho muitos, que pode ser que um ou outro vá. Mas de resto, é claro, é preciso essa pedagogia também, em termos de sociedade, essa sim. pedagogia, abrir um bocadinho Sim, esses horizontes. pelo menos é assim que eu vejo. É que isto é tudo uma pedagogia. Pois, pois, pois. Eu antes, Pronto. quando nós tínhamos aqui começado a falar, eu perguntava-lhe mais ou menos, a brincar mais ou menos a sério, sobre os impactos em si também, se estava... Lembra-se que eu lhe perguntei se era espeto de pau, não era? E, Não, e, obviamente. e pergunto-lhe assim, entre homens e mulheres, acha que, como os homens às vezes têm mais dificuldade em falar das suas dificuldades, sente isso em relação aos pais? São mais as mães que Sim, procuram? sim. E também Sim, nas dinâmicas... claramente são as mães que mais procuram, mas depois os pais, quando sentem a abertura e deixam-se ir e falam imenso também, e Muito isso é bem. muito bom. Sim, eu acho que cada vez mais, e felizmente e espero que continuemos assim, não é? Porque nós não estamos acabados e a humanidade também não, portanto estamos sempre a crescer e acho que isto é um É a crescimento, frase que eu especialmente levo, não estamos para a acabados. humanidade. E acho que a humanidade está também a ter uma oportunidade para crescer muito. E vejo que os pais estão a crescer muito, os pais homens, Homens, pois, e é a importante, ser é cada vez importante. mais pais. Sim, Eu sou muito curioso em relação também a essas dinâmicas e a família também não fica completa se o pai também não se chegar à frente, não é? claro. E obviamente que nós, entre nós, podemos fazer isso, estamos a falar de boas generalizações que Sim, têm claro. base numérica e nós sabemos que são mais educadoras de infância, essa é um facto, não é? Um grande facto. Sim, é 2% de homens, não é? Mas eles também existem. Sim. E no caso dos pais, as mães chegam-se mais à frente, mas também tem que haver pedagogia nisso e tem que haver uma desconstrução nesse aspecto. Eu, por exemplo, porque estamos aqui só entre nós, posso partilhar que, no meu caso, sempre tive o meu pai muito presente e lá está, eu não sei se ele teve da parte do bisavô grandes molas emocionais, mas ele soube tê-las. E se ele soube tê-las é porque realmente estamos em construção e em qualquer hora da Claro, vida, claro. sem ser preciso tirar nenhum curso, que eu acho que ele também, entretanto, não foi tirar curso nenhum, mas soube ter Sim. isso. Sim, agora tocou aqui numa questão muito importante para mim e que também toca um bocadinho na questão da escola de pais, que falávamos há pouco, e da questão da parentalidade consciente, que se tem falado muito. Eu sou muito a favor da consciência, obviamente. O que seria de mim sem a minha consciência? Diga-me, mas... A questão é que nós, seres humanos, temos intuições também. Portanto, os pais sabem ser pais. E às vezes há mais um medo de não saber que vai bloqueando. Mas
se não soubessem, se não estivéssemos prontos para isso, a nossa espécie acabava, não é? Porque nós, na verdade, também somos animais. E os animais Bem, também têm esta sabedoria, nem que seja pela experiência de terem sido filhos, não é? E isto é uma coisa que às vezes os pais querem tanto ser bons pais, e ainda bem, e porque se não fosse isso, então não havia mesmo evolução. Mas esquecem-se aquilo que eles já têm tudo dentro deles. E por isso é que eu gosto muito da palavra educar. É por isso, é porque já está tudo lá dentro, é o deixar vir de fora. brilhante, Maria. E por isso é que a Maria também, em 2 minutos que falámos da primeira vez, o que referiu foi o tal autoconhecimento, porque se calhar a porta do conhecimento do pai, não é? O conhecer as suas competências, as suas forças, as suas virtudes, abre mais um caminho para a educação do que propriamente ele ir conhecer agora a nova pedagogia da parentalidade consciente à chuva, tal e qual, ou do novo isso método. Sim, eu sou completamente apologista disso e defendo isso mais do que tudo. Primeiro, acho que nós conhecermos a nós é a coisa mais espetacular da vida. E em várias áreas, não é? Em todas. Incrível, sim, e temos sempre mais para descobrir e conhecer. E obviamente com os pais, no papel e na função de parentalidade, é a mesma coisa. É descobrir o que é que lá está dentro, quais foram as experiências que eu já tive, pôr para fora, pensar sobre elas, mudar algumas coisas, mas ir sem medo. Não sei se a Maria concorda, com muitos professores é a mesma coisa. Sim. Não é preciso estarem a ir a perseguir a nova pedagogia do tiramisu, uma coisa agora nova que vem não sei de onde. Se eles olharem para eles e para as suas construções, para os sucessos que já tiveram, eu percebo o que é que disse. Obviamente que todos temos que evoluir, temos que ler tudo, nós lemos muito. Mas não podemos também querer descobrir a pólvora com grandes... E pronto, lá está. O ser humano também não é muito difícil. Falou aí em duas coisas, não é? Por isso é que eu às vezes gosto de ser binário, porque também nós não somos... Isto não é... Claro. Como dizia há pouco, a nossa espécie acabava. Esse é sempre um bom padrão para nós vermos as coisas. Sem empatia, a nossa espécie acabava. Sim. Sem água pura, a nossa espécie acabava. Sim. Sem sim, COVID, sim, a nossa própria essência, não é? Sem Covid, não. Por isso, não faz falta. Sem dinheiro, também não acabávamos. Portanto, pensando assim, é muito importante para nós estabelecermos estas prioridades. Sim. Porque às vezes há pais que é por receio, é porque vão em busca de uma moda, mas às vezes é porque é cómodo. Sim. Eu conheço muitos pais a dizer, isso é para ela. Sim. Sim. Mas estamos a crescer em humanidade nisso, não é? Acho sem criticar, não é? Sim. Sim, e sabendo que não vai acabar connosco, que quem vem depois vai fazer melhor e quem vem depois vai fazer melhor, não é? Às vezes achamos que nós é que vamos salvar isto tudo. Não, a humanidade vai continuar. Acho que é um bocadinho caramba. assim. Pois é. E aí, focados nisso, vamos deixando também aqui o nosso... Nós hoje deixámos aqui também o nosso testemunho. Fica para sempre, não é? E tentámos contribuir também de coração. Sim. Vamos Obrigada embora? por este convite. Maria, muito obrigado. E por esta conversa. Espero que se tenha sentido bem. Sim. E eu tinha escolhido aqui uma frase muito curta para lhe ler, para acabar. Força. Que é um origami e depois... Não, mas veja lá se fez sentido com o que nós dissemos aqui e o que a Maria hoje me ensinou e partilhou. Não como numa escola, mas de coração, não é? E veja lá de onde é. Sabe de certeza. Ai, não sei. Teste. É só uma frase. Por isso mesmo é que eu não sei. Não, vai eu descobrir. leio... Vai descobrir. Nem pela hermenêutica põe aquilo na minha cabeça de outra maneira. Isso não sei. Nem que eu lhe dê 3 hipóteses. Está bem, então vá. Olha a Raquel Matos aí a mandar-lhe um beijinho. Tão querida. Raquel, agora Raquel vamos Matos ver. é uma das educadoras com quem eu trabalho. Que bom. Eu nem toco ali para ver o que é que diz ver mais, senão isto sai daqui. Mas ela ainda diz mais coisas. Que faz crescer. Isso é que é bom.
Ainda bem que eu não tenho aqui acesso às mensagens, não estava super distraída. Pois eu consigo fazer as duas coisas, sou multitasking como as mulheres. Mas obrigado pela sua maneira de estar, assim, consegue tocar nos pontos Obrigada importantes. eu pelo convite. Isso é que é bom, quem sabe nós não repetimos isto, eventualmente noutros formatos. De onde é que isto é? Boa. Sofria... Não? Não chega lá? Tenho que ler mais? Sofria, Assim. mas ainda não estava desesperado. Ainda se alimentava do que ela lhe havia dado antes. Triste, no entanto, porque a felicidade não pode se alimentar apenas das recordações do passado. Necessita também dos sonhos do futuro. Isso é príncipezinho, não é? Podia ser. Ah, Então eu vou então ler diga outra lá. vez. Não, eu não vou acertar essa. Pode ser Vai, que alguém do público aposto, vá quer ver? acertar. Não. Triste, no entanto, porque a felicidade não se pode alimentar apenas de recordações do passado. Necessita também dos sonhos do futuro. Ah, o Jorge Amado, está aí a mostrar. Claro, Qual é que é? e é o gato malhado e a andorinha Sim. sinhá. E a frase é Uhum. esta: a felicidade não se pode alimentar das recordações do passado, Sim. necessita dos sonhos do futuro, e é isso que as famílias têm que trazer também para os miúdos, é sonhos do futuro. A frase que a Maria tem repetido é boa nesse aspecto, é quando este corona acabar, e é olhando um bocadinho para o futuro que nós vamos caminhando nesta nossa construção. Sim. E pronto. Maria, muito obrigado, está bem? Obrigado. Até qualquer Adeus, dia, fique bem, está obrigada. bem? Força, Obrigada. obrigado E por tudo. obrigada pelo E convite. obrigado a toda a gente, está bem? Obrigado. E Exato, obrigado à obrigada. Arial, que nos ajudou também como parceiro, a editora escolar. Beijinhos, está bem para vocês todos.